This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. O cinema, desde a sua criação, tem sido uma poderosa expressão artística e uma janela para o mundo da imaginação. Ao longo dos anos, a evolução tecnológica desempenhou um papel crucial na transformação dessa arte, desde o advento do som e da cor até a era dos efeitos especiais digitais. No meio cinematográfico, a criatividade humana e a inteligência artificial possuem diferentes visões para o processo criativo. Vamos comparar dois elementos criativos de ambos os lados e selecionar o que mais se destaca entre eles. Começaremos aqui falando sobre as IAs. No mundo do cinema, um dos pilares mais importantes dessa arte é a edição, o que nos dá brecha para falarmos sobre o termo edição automatizada. A IA pode realizar edições automáticas com base em diretrizes predefinidas como ritmo, tom e até emoção que se deseja transmitir. Ela pode identificar os melhores momentos de uma cena, cortar com precisão e ajustar o ritmo com base em parâmetros como música, diálogos e até mesmo transições. Embora eficiente, a edição feita por IA segue regras e diretrizes, o que pode acarretar na falta de flexibilidade criativa e na criação de edições previsíveis. Quando falamos de IAs no meio cinematográfico, não podemos deixar de falar do termo personalização de conteúdos com algoritmos. Plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime já usam IAs para criar trailers e sugestões de filmes personalizados para o gosto do usuário. A IA analisa preferências pessoais e gera sugestões que são mais propensas a engajar aquele espectador específico, criando conteúdo mais direcionado. Por mais que isso seja eficaz em aumentar o engajamento, essa personalização pode limitar o espectador a um certo nicho de conteúdo previsível, impedindo de ser exposto a outros tipos de gêneros e filmes que poderiam expandir o seu horizonte artístico. Olhando agora para os humanos, uma boa narrativa necessita de bons personagens, e os seres humanos são mestres na criação de personagens com profundidade emocional, complexidade psicológica e evolução ao longo da narrativa. Esse desenvolvimento é construído por meio de motivação, traumas, desejos e contradições, que relatem a complexidade da experiência humana. Um bom roteirista consegue captar as nuances e trazer diferentes dimensões ao comportamento e às relações dos personagens. A IA pode sugerir arquétipos ou personagens baseados em dados, mas falta-lhe empatia e a compreensão das sutilezas psicológicas e emocionais que tornam aquele personagem único. Quem não gosta de uma história inovadora? Além de mestres na criação de personagens, os humanos têm a capacidade de inovar em suas histórias, saindo de padrões pré-definidos e criando narrativas inesperadas e memoráveis, como nas cenas icônicas de Rock de 1976, ou a cena inicial de Cidade de Deus, de 2002. Enquanto as IAs se baseiam em algoritmos e padrões, os humanos podem criar algo totalmente novo. Essa inovação pode gerar tanto sucessos revolucionários quanto fracassos, o que torna a criatividade humana arriscada, mas potencialmente rica. O elemento que se destaca mais entre todos é a inovação e a intuição na narrativa realizada por humanos. Esse aspecto é central no cinema porque, além de contar a história, ele molda a experiência sensorial e emocional do espectador. A intuição narrativa vai muito além de apenas contar uma história. Ela transforma cada cena em um veículo de emoção, significado e arte. A integração da inteligência artificial na indústria do audiovisual levanta uma série de questões éticas significativas. Para enfrentar esses problemas, é necessário adotar abordagens que garantam o equilíbrio entre a inovação tecnológica e a preservação da integridade e da criatividade humana. E aqui estão algumas soluções para esses desafios.
consentimentos e direitos de imagem, criação de regulamentos específicos, estabelecer marcos legais claros que definam os direitos de imagem e voz dos atores, inclusive após a sua morte. Isso incluiria a necessidade de obter consentimento explícito dos artistas ou de seus herdeiros para o uso de sua imagem e voz digitalmente. Contratos de uso de imagem, incorporar cláusulas contratuais específicas que estipulem como e onde a imagem e a voz de um ator podem ser usadas, seja por uma IA ou outras tecnologias. Esses contratos também devem prever a compensação justa para os atores e seus herdeiros. Automação e preservação da criatividade humana. Incorporação de IA como ferramenta, não como substituto. Promover o uso da IA como complemento ao trabalho criativo humano em vez de substituí-lo. A IA pode ser utilizada para otimizar processos como decupagem de roteiros e análise de dados, mas decisões criativas finais devem permanecer sob a responsabilidade de profissionais humanos. Educação e formação contínua. Investir na educação e formação contínua de profissionais da indústria criativa, capacitando-os para trabalhar em conjunto com a IA e não contra ela. Isso inclui o desenvolvimento de habilidades técnicas e criativas que sejam valorizadas na era da IA. Padronização de narrativas e originalidade. Diversidade de algoritmos. Desenvolver e utilizar algoritmos que incentivem a diversidade de narrativas e perspectivas, evitando a padronização dos conteúdos. Isso pode incluir o uso de IA para explorar uma ampla gama de referências culturais e estilos narrativos. Supervisão criativa. Garantir que roteiristas e diretores tenham a última palavra sobre o conteúdo gerado ou assistido pela IA, garantindo que a originalidade e a nuance humana sejam mantidas nos projetos. Para manter o ser humano no centro das atenções do cinema, algumas medidas criativas são essenciais, principalmente no contexto do crescente uso de inteligências artificiais na indústria. Aqui estão algumas estratégias que podem garantir a centralidade da criatividade humana. Foco na narrativa humanizada. A criação de histórias profundamente humanas é uma área onde os seres humanos continuarão a se destacar. As histórias que exploram complexidades emocionais, dilemas morais e experiências universais de vida são algo que as IAs ainda não conseguem replicar com a mesma autenticidade. Filmes centrados em temas como relações interpessoais, identidade e emoções profundas podem garantir que o aspecto humano continue a ser o foco central. De exemplo, temos filmes como Moonlight, 2016, que explora questões de identidade e vulnerabilidade humana. São exemplos de como a narrativa centrada em emoções humanas pode gerar impacto e reconhecimento. Enfatizar a direção artística e estética únicas. A visão criativa de cineastas e designers de produção é algo que a IA pode apoiar, mas não replicar completamente. Diretores de arte, figurinistas e diretores de fotografia podem criar atmosferas e mundos únicos que refletem visões subjetivas, estéticas específicas e interpretações culturais que a IA não consegue entender ou conceber de maneira autêntica. Apostar em estilos visuais inovadores e ousados pode garantir que o toque humano permaneça essencial. De exemplo, temos diretores como Wes Anderson e Guillermo del Toro, que são conhecidos por suas estéticas visualmente ricas e únicas, onde cada detalhe artístico conta uma parte da história. Exploração de temas filosóficos e existenciais. Questões filosóficas, existenciais e éticas, como o papel da inteligência artificial na sociedade, a natureza da consciência e a moralidade, são áreas onde a criatividade humana pode explorar camadas de interpretações mais profundas. Filmmakers podem abordar esses temas com uma sensibilidade que vai além dos dados, envolvendo questões que desafiam a própria condição humana e a nossa interação com a tecnologia.